Está começando o segundo vídeo do desafio Costurando Criatividade com Sobras de Materiais. Todos os vídeos do canal durante este mês serão de peças feitas com sobras de materiais. Se vocês ainda não assistiram ao primeiro vídeo do desafio, eu vou colocar o card aqui em cima. Recomendo que assistam para conhecerem o desafio e o seu objetivo. E esta segunda peça de costura criativa, será que vocês vão descobrir qual é antes do vídeo acabar? Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues, este é um canal de costura criativa e agora vamos costurar. Aqui estão os materiais que eu vou utilizar para esta segunda peça do desafio. Para a primeira peça eu me inspirei nos cadarços. Agora eu vou me inspirar nesses pedaços de zíper. Tenho vários aqui de várias cores que a gente vai utilizando, cortando o zíper de vários tamanhos, dependendo da peça. Esse aqui é bem pequenininho e acabam sobrando alguns pedaços. Eu tenho vários aqui. E além do zíper, eu tenho alguns cursores que eu não utilizo mais, que são esses cursores coloridos. Eu vou aproveitar. Eu tenho aqui um pedacinho de cadarço de algodão. Estou pensando em aproveitar também. Tenho alguns retalhos de vários tamanhos, de tecido de algodão, 100% algodão. E também uns retalhos de manta acrílica R1. Tem uns pedacinhos maiores que eu vou unir para formar o corte que eu preciso utilizar nesta peça. Para a escolha dos retalhos, eu levei em consideração o tamanho dos cortes. Eu tenho retalhos de vários tamanhos, né? Desde pequenos até alguns maiores. Mas eu escolhi esse aqui também porque ele tem bastante recorte, mas ele tem umas partes maiores que eu vou aproveitar para fazer o forro da peça. Esse pedaço aqui. Como eu tinha falado, a ideia desta peça partiu das sobras de zíper. Então eu tenho aqui uma sobra da cor vermelha, do tamanho de 21 centímetros. Esse pedaço eu vou utilizar para fazer a abertura e fechamento da peça. E eu peguei o menor pedaço que eu tinha, nas cores que eu vou usar, e fiz 4 cortes, do tamanho de 7,5 centímetros. E também vou aproveitar esse pedaço de cadarço de algodão, que eu também aparei e deixei no mesmo tamanho desses zíperes menores. Daí eu passei para o forro. Eu fiz 2 cortes no tamanho total de 26 centímetros por 26 centímetros. Porém, eu não tinha retalhos no tamanho total desta medida. Então, eu tive que fazer
a emenda nas duas partes. Para formar a parte externa no tamanho total de 26 centímetros por 26 centímetros também, eu fiz alguns cortes de tamanhos diferentes. Eu cortei 4 faixas para as extremidades, parte superior e a parte inferior, no tamanho de 7 centímetros por 26 centímetros. Para a parte do meio, eu fiz 2 cortes de 5 centímetros por 26 centímetros. Para formar as outras 2 faixas, e como eu estou usando 2 cores predominantes, eu fiz 18 cortes de 7 centímetros e meio por 5 centímetros. 18 de uma cor e 18 de outra. Para o puxador de fechamento do zíper, eu fiz 2 cortes do tamanho de 7 centímetros por 4 centímetros e passei a ferro dividindo ao meio. Eu fiz também um corte de 7 centímetros e meio por 11 centímetros para fazer o acabamento dos zíperes. Depois vocês vão entender o porquê deste corte. Com a manta acrílica R1, eu uni os retalhos com costuras, formando 2 cortes no tamanho de 24 centímetros por 24 centímetros. Uma dica que eu dou para a costura da manta é colocar a parte da cola para o mesmo lado, porque facilita a costura, não prende no pé calcador, e também a parte da cola fica para um lado só e a outra parte sem a cola também fica no mesmo lado, como se fosse um corte inteiro. Eu peguei um dos cortes da manta e marquei o meio com um alfinete. Com a régua e um lápis eu traço uma reta nesta marcação do meio, do lado da cola da manta. E a partir desta reta eu marco outra reta de meio centímetro, com a distância de meio centímetro. Eu fico então com 3 retas marcadas. Eu passei os cursores nos zíperes, 3 cursores em 3 pedaços de zíperes. E aqui eu coloquei sobre aquele corte de 7 centímetros e meio por 11, coloquei no meio da manta, sobre a linha que eu marquei, a primeira linha externa. Então a linha de cima eu encostei a base desse tecido. E aí eu vou montar com outros zíperes, colocar um do lado do outro e vou fazer a costura. Eu coloquei a ponta de um zíper sobre o outro e fiz a costura. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ficou assim. Agora eu vou alternar os tecidos, esses retalhos. Vou alternar, costurando de um lado e do outro e me guiando por esta linha superior que eu marquei. Eu coloquei o tecido sobre a ponta do viés.
uma margem de 1 centímetro para costura e costurei também me guiando por esta linha superior que eu marquei. E a mesma coisa do outro lado. Aqui tá a ponta do zíper. Fiz a costura. E agora eu vou seguir com os demais retalhos. Eu vou então virar o tecido sobre o outro, escondendo a borda da costura. E eu venho com outro retalho, coloco frente com a frente, encontrando a borda lateral, me guiando pela linha de marcação na manta e faço a costura de 1 centímetro. Parte superior terminada. Agora eu vou pegar um daqueles 4 cortes de 7 centímetros por 26. Vou colocar frente com esta parte, deixando 1 centímetro de cada lado e encontrando os tecidos que já estão costurados aqui. Passei a costura, agora a gente desvira e tá pronta a parte superior. Agora eu vou fazer a parte inferior. Eu posiciono então o retalho no meio da manta, encostado nesta linha inferior. Aí eu coloco o tecido frente com este, encontrando as bordas e faço a costura de 1 centímetro. Ficou assim. E aí eu vou continuando, alternando os retalhos. E aí, já sabem qual é a segunda peça do desafio? Então escrevam nos comentários. Terminei de colocar os retalhos nessa parte. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na parte superior. Vou pegar. Agora eu vou dobrar e vou passar a costura sobre a parte superior. A parte da frente ficou assim. Eu passei o pesponto em todas as faixas para dar o acabamento, mostrando o detalhe. Aqui pode deixar aberto, então fechado, porque aqui tem o tecido no fundo. Eu ia fazer um detalhe com o quarto zíper, eu ia abrir e colocar
nas duas laterais para dar um detalhe a mais, né? Mas acabou que eu esqueci, então eu não utilizei o quarto pedaço de zíper, mas não tem problema, se vocês quiserem usar é só costurar aqui como se fosse um vivo, né? Entre um tecido e outro. Eu terminei a parte de trás, eu usei aquela sobra de cadarço, foi por ele que eu comecei aqui a costura da parte de trás. Então eu encontrei as faixas da frente e de trás para ficarem certinhas e cortei o excesso de tecido dos dois lados. Agora eu vou passar para a costura do zíper. Peguei este zíper maior e as duas partes que vão formar os puxadores eu passei a ferro, marcando o meio, e aí eu vou fazer tipo um viés, né? Eu vou dobrar ao meio novamente, juntar as duas pontas no meio e fazer dobrar e fazer a costura nos dois pedaços. Peguei a parte da frente, marquei o meio da parte superior, peguei um lado do forro, também marquei o meio na parte superior, e o zíper também marquei o meio. Agora eu vou encontrar o meio do zíper com o meio que eu marquei no tecido e o meio sobre ele. Vou colocar frente com frente, o zíper para frente do tecido e o forro eu vou colocar também para frente do tecido. Eu vou anexar aqui pelo meio. E a partir daqui eu vou fazer a costura de fixação do zíper. Eu vou colocar o alfinete em toda a extensão e vou fazer a costura. Eu coloquei o pé calcador de zíper e antes de costurar eu coloquei os alfinetes e eu medi nos dois lados a distância do início do zíper para o início do tecido. E essa distância aqui tem 2,5 nos dois lados. E agora eu vou começar a fazer a costura. E agora eu faço o pesponto aqui para dar o acabamento. Ficou assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado com relação à fixação do zíper. Costurando e deixando a partir da ponta do zíper até a ponta do tecido
um espaço de 2,5. Após a costura do zíper, a peça fica assim. Antes de fechar a peça, eu vou colocar os puxadores. Então, eu vou pegar essa parte sem a costura, vou encontrar as duas pontas, ficando neste formato. E assim eu coloco de frente para o zíper. Centralizo no zíper e faço a costura, um puxador em cada lado, em cada extremidade da peça. O resultado é este aqui. Antes de fechar a peça, eu juntei bem as pontas do forro e da parte externa, coloquei alfinete para ficar bem certinho. E agora eu vou fazer a marcação com a régua de patchwork. A partir da borda, das bordas, eu marco 2,5 centímetros e faço quadradinho. Fiz a marcação aqui, não sei se dá para ver. E eu vou fazer nas 4 pontas e aqui no meio também. Só que aqui no meio, eu vou, quando eu for marcar, eu vou contar da borda 2,5 e do centro do zíper. Marco 2,5 também. E aí, quando eu fizer a marcação, eu vou cortar esses quadradinhos. Fiz os cortes nas pontas, aqui no centro. Agora, vou tirar esses alfinetes. E aí eu vou juntar, vou fechar a peça, eu vou juntar parte externa com parte externa, frente com frente, e o forro com forro, frente com frente também. Vou costurar e vou deixar abertos esses cantinhos, vou só costurar essas laterais. E uma das laterais do forro eu vou deixar aberta para desvirar a peça posteriormente. Quando for costurar a parte externa, é bom colocar os alfinetes nas costuras para poder juntar certinho a costura da frente com a costura da parte de trás, para as faixas não ficarem desencontradas e aí dá um acabamento melhor. Agora eu pego estas aberturas, abro a costura
costura do fundo e a costura da lateral. Eu encontro costura com costura, coloco um alfinete para marcar. Fica dessa forma. E aí eu vou passar uma costura de 1 centímetro aqui desta borda. Isso eu vou fazer em todos os lados. Aqui na parte do zíper é a mesma coisa. Eu vou abrir também. Só que aqui eu vou ter que abrir dos dois lados, porque o zíper tá no meio. E aí eu encontro a costura da frente com o meio do zíper. E a mesma coisa eu faço com o forro. Fiz a costura de todos os cantos. Agora eu vou desvirar a peça. Abrir o zíper, a parte do meio. E está quase pronta a nossa peça. Os puxadores. Parte interna. Só falta agora fechar o forro na parte que eu deixei aberta para desvirar a peça. Vou só passar a costura fechando a parte por onde eu desvirei a peça e seguindo a costura da lateral. Revelando então a segunda peça do desafio. É uma nécessaire. Aqui aproveitamos os zíperes, nos detalhes, cadarços, retalhos. Aqui os puxadores.
Ela ficou um pouquinho maior, serve para viagem ou então para guardar em casa ou no trabalho os seus itens pessoais. Então eu procurei fazer um pouquinho maior. O detalhe do zíper pode ficar aberto se quiser, ou deixar fechado. Fica a critério de quem usar. Chegamos ao final do segundo vídeo do desafio Costurando Criatividade com Sobras de Materiais. Deixem seus comentários, avaliem este vídeo e se inscrevam no canal. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.